Salve galera do canal Fora de Jogo, mais um episódio do Fora Resenha Podcast e hoje muito especial porque a gente tem um convidado de muito garbo e elegância, o maior nome da história do basquete de Três Rios. Eu tô aqui hoje com um grande Pipe, não grande de altura, mas grande no de expressão, tudo que né? fez, grande em tudo que fez. Pipe, seja bem-vindo ao Fora Resenha, é um prazer te receber aqui, cara. Obrigado aí, galera, muito bom saber, muito bom acompanhar vocês. Canal bombando e assim, a gente querendo sempre contribuir de alguma forma para a galera da nossa cidade e da região. É isso, também comigo hoje, Luiz Guilherme Noel, seja bem-vindo, sempre um prazer estar com Muito você. Muito obrigado. Nem sempre um prazer, mas sempre... Nem sempre o Brasil, eu já não aguento mais olhar a cara do Daniel, mas então estamos é isso, aí. galera, se inscreva no canal, deixa seu like, agradecer os nossos patrocinadores aí que chegaram junto, vai aparecer aí Vai aparecer no a listagem, comercialzinho, né? Comercialzinho. Então é isso, Pipe. O que você tá fazendo da vida agora na pandemia, cara? Como é que fica o basquete na pandemia? Então, a gente está um tempo parado, né? E agora retomando as atividades, reorganizamos o espaço, trocamos a rede, arrumamos material, vamos planejando, fazendo vídeo, trocando informação e devagarinho vamos voltando. Já fizemos alguns encontros. Já tá encontrando. Mas agora que tá liberando. Parece que semana que vem tá de volta. E vai ter aí uma Liga Super Basketball, que começa agora no dia 20, amanhã no caso, né? E a gente já foi 2 vezes vice-campeão, esse vice também entalado aí, estamos precisando beliscar esse título aí, cara. Tem alguma coisa de idade assim? Como é que é? Como é que Não, funciona esse campeonato? Esse é o adulto, cara, é acima de 16 anos. Então, a galera aí que ainda sonha com alguma coisa, procura a gente pra... Já tá rolando, né? Tanto é que esse ano a gente está fazendo uma reformulação, a galera bem jovem. Ficaram só 5 dos antigos. E a gente está reformulando com a galera que estava na base e subiu. Inclusive ontem à noite não torceu o pé, mas faz parte do processo. Do processo de... Acontece. Sempre tem uma Acontece, contusão, até na né? NBA eu acontece, sou um né? grande que me contundo o tempo todo. Cara, mas é Rio? É o estado do Rio? O estado do Rio todo, cara. Tem 3 rios, Teresópolis, Volta Redonda, São Gonçalo, Niterói. Joga lá, joga aqui? Não, é tudo lá. A liga... Essa liga, na verdade, ela era a Liga da Baixada, o nome dela. Uhum. E aí só jogava a galera que não jogava nos clubes grandes e ia jogar a Liga da Baixada. Só que agora eles ampliaram muito, já tem 6 anos que a gente faz parte, é o 6º ano esse ano. E aí a liga cresceu muito, tanto é que todos os jogos esse ano vão ter transmissão ao vivo no canal Isso é muito maneiro. da LSB. Da hora. Amanhã, por exemplo, 11 horas já tá transmitindo aí. E aí você é o técnico, você tem o... Pode falar ou não? Pode, claro. Obrigado. Técnico, roupeiro, massagista, Manager. supervisor, manager. CEO. Hoje à noite eu vou pegar o lanche no Bramil, que eu não sei nem o nome disso. É isso, cara. Mas o esporte amador. Nutricionista. O esporte amador é isso. Tem disso e isso também dá prazer pra gente, né? Porque eu acompanhava lá as ligas de vocês lá, do futsal, os amistosos, e é assim que funciona. Enquanto é amador, é assim, né? Depois que sobe um pouquinho, vai embora. Você disputou tudo? Assim, quando você era mais novo, você jogava tudo? Você tava me contando que seu filho também tá no futsal e no basquete, né? Meu filho tá no basquete agora em Volta Redonda, porque o Vasco acabou, ele fazia parte do Vasco, né? Você não, você tá só começando. Seu irmão que já tá há mais tempo. E ele tá agora no Campeonato Carioca, já é o 2º ano de competição dele. Primeiro ano eles foram vice-campeões pelo Vasco e agora vice, né? Nós somos Vasco, mas o vice nos persegue. Mas fizeram um baita campeonato. E aí esse ano ele foi pra Volta Redonda, que acabou lá o basquete do Vasco e tal. Eu joguei nada, fui estimulando a galera e tal, juntava um grupo para jogar. Não era bobo não, mas 1,70 m não joga basquete, não adianta. Mas você acha que dava pra... Não, eu joguei 2 cariocas, um por Volta Redonda e um aqui em Três Rios, que a gente montou um time, mas não... Joguei amador. Amador eu joguei muito tempo, foi pro Juiz de Fora, mas nunca tive esse... E não é fácil também, né, no basquete no Brasil, né? Ah, cara... Depende de muita coisa, né? Não é difícil, mas assim... Como é que eu vou dizer? Falta um pouco de estrutura. Por exemplo, em Três Rios a gente tem 5, 6 lugares para jogar basquete.
E nem sempre você pode utilizar aquele espaço, né? São escolas particulares, locais públicos agora, nesse momento, tá até proibido e tal. Mas, assim, são poucos ainda, né? Vou dar um exemplo. Se você juntar todo mundo que praticou e pratica basquete hoje em dia em Três Rios, não dá 200 pessoas. Você vai fazer uma peneira em qualquer clube grande no Rio, você arruma 200. Mole. Então, assim, dá muita diferença. Em 200 para você tirar 12, 15. Aqui você tem que tirar em 30. Entendeu? Então, assim, esse processo de seleção ele é muito difícil. E pra gente, assim, como eu disse, é na raça mesmo, no suor e o que a gente tá acostumado. E, cara, os caras hoje respeitam muito a gente no Rio, sabe? Coisa que não acontecia quando a gente jogava base. Que era naquela época, o Daniel tentou jogar uma época aí, mas não deu continuidade. É um desperdício. O Matheus, que não tá aqui hoje também, começou e parou. Mas, enfim, já passou isso. Pô, gostaria de ter Tomou aprendido. a bronca aí. Gostaria. Porque Já deu a eu sou bronca. apaixonado em basquete, né? Assim, de assistir. Eu também sou. Mas não seria talentoso, que eu sou meio... Não, mas Os caras que são... Tem uns caras em treino que são muito bons. mas o muita gente basquete boa, né? ele tem suas funções muito distintas, né? Exatamente. E a partir do momento que você aprende a executar aquela função, você não fica precisa ser importante. tão talentoso. Ah, Você vai cumprir aquela função. E tem um momento do jogo para isso. O exatamente. futsal hoje mudou muito. Na época que eu joguei futsal, era um lá na frente, um aqui atrás e 2 só que corriam. Hoje, se os 4 não fizerem Todo mundo tudo, gira. É isso aqui, ó. não dá. Então, o basquete ainda tem disso, em alguns momentos do jogo, né? Mas isso tá mudando também, né? Também Assim, tá mudando. NBA, hoje a gente já vê, por exemplo, o 2 e pivô, 10, que é o driblando igual Jokic, amador. armando. tudo, que é do meu time, inclusive. São novos formatos do jogo, né? Inclusive, esse caso tem muitos times hoje jogando 5 abertos, sem pivôs fixos. Eles montam os 5 abertos fora da linha de 3. Small ball, né? E da small ball são os menores, né? E esses são os 5 abertos e um entra em determinado momento do movimento. Não dá pra fazer isso aqui ainda não, mas... Não dá, né? Dá, Tem não. que ter um... difícil. Você acha que a regra atrapalha isso? Por exemplo, eu não sabia isso, foi aprender isso no campeonato universitário que eu disputei, que você me ensinou, que não tem os 3 segundos de... Não tem na defesa, Na só defesa, tem no só ataque. assim, no não ataque. tem. Na Mas NBA tem na defesa e no No ataque. ataque. isso No ataque. impede de o pivôzão ficar lá parado. Assim, lá eles fazem tudo pra ter a enterrada. Então eles valorizam o show. Então, antigamente não podia marcar zona, agora já pode. Mas não pode ficar 3 segundos no garrafão. Qualquer defesa por zona na FIBA Américas, né, sem ser NBA, o jogador da zona ele vai ficar mais que 3 segundos no garrafão. Na NBA não pode. Não pode. A regra Entendeu? da FIBA é diferente da NBA. Totalmente assim. Tem muitas coisas diferentes. E isso favorece o jogo deles, que é individualismo o tempo inteiro, né? Individualidade, porra. E os caras chegaram num nível absurdo, cara. Falta isso para o brasileiro? Cara, que falta investimento estrutural. Investimento na base, investimento nas escolas, investimento universitário. E aí sim você começa a querer melhorar as coisas. Quando a gente pediu licença da federação, que foi em 2011, a gente jogou Carioca 2007, 8, 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 a gente conseguiu colocar 3 categorias. Para uma cidade igual o Três Rios, colocar 3 categorias no Campeonato Carioca de basquete, meu amigo, É muita coisa. é muito difícil. E assim, o custo alto, poucos apoiavam, né? Assim, tinha sempre uma galera que chegava junto, que é o caso, por exemplo, do Bramil, que sempre apoiou, mas o valor não era o suficiente. E aí o que acontecia? A gente não conseguia fazer aquele algo a mais, entendeu? Então a gente fazia o básico bem feito e não conseguia fazer esse algo a mais. Passo, né? Isso. Aqui, cara, eu penso que as escolas teriam que investir um pouco mais, entendeu? Trazer mesmo profissionais, um mini basquete hoje, que é uma realidade, e aqui ainda não tem. Eu tô tentando, mas que é a tabelinha móvel mais baixa. Para criança Pra mesmo. criança. Para criança da idade, por exemplo, 5, 6 anos. 5, 6, uma altura. 7, 8 e 9, outra altura. 10, 11 e 12, outra altura, para depois botar a altura normal, entendeu? Então, assim, isso aí, cara, porra, é o caminho hoje em dia. Na pandemia eu fiz 4 cursos disso, do mini basquete, que é uma realidade, e vamos tentar implantar para ver se a gente consegue evoluir ainda mais, né? Sim. Cara, eu vejo isso em todos os esportes, eu acho, assim.
Eu acho que criança no futebol também devia jogar mais em campo pequeno, cada vez menor, e depois vai evoluindo, talvez começar no futsal. E eu acho, até uma opinião, que no feminino o gol deveria ser menor. Eu também acho, cara. Na verdade, inclusive nosso amigo Queixinho, o trabalho de conclusão de curso dele na faculdade foi exatamente esse. A altura do gol para categorias menores. Tinha que ser uma proporcionalidade de acordo com a média. Pois é, não faz sentido, né? Botar uma criança de 6 anos. Até porque se você pegar um molequinho de 5, 6, 7, sei lá, 10 anos, menor, colocar no gol, ele tomar 10 gols aquele dia, todos no alto, ele não vai querer nunca mais fazer aquela função. Vai desanimar, né? Então é um estudo bem interessante e assim, é uma ideia até. Mesmo que não seja uma regra, poderia ser um regulamento de competições. Específico, né? Menor, né? Ô Pipe, você estava falando aí da parte de estrutura. Você veio nas últimas eleições, você foi candidato. Você acha que você pode fazer isso de dentro da política, estruturar, voltar ao esporte de 3 dias que está... Na verdade, eu penso que tudo há um primeiro passo, né? Eu já faço isso há alguns anos. Então, assim, a gente sabe algumas coisas que outras pessoas que vão entrar ou vão tentar fazer talvez não tenham esse atalho, né? E eu acho que é uma forma de contribuir para melhorar uma estrutura para outros que vêm por aí, né? São coisas que a gente precisa entender também, que são passo a passo. Não adianta a gente achar que vai começar uma casa pelo telhado, que vai pegar uma quadra e vai botar uma quadra maravilhosa e talvez o profissional que esteja lá não seja o profissional capacitado para aquilo. Então a gente precisa de um todo. A gente precisa de um passo a passo, como eu disse, reorganizar. As pessoas precisam se falar mais. Isso me incomoda muito em 3 Rios. A gente sempre teve um futsal, desculpa o termo aí, futsal pica em 3 Rios e nunca teve uma união nas categorias de base. Então fica o nosso amigo Sid Clay fazendo para cá, fica outro fazendo para lá. Aí depois um ou outro chega na seleção. Depois precisou ter a liga para daí puxar alguns talentos para fazer. Por que não fazer uma coisa só, né? E aí você conseguir fazer um passo a passo, um sub-15, um sub-17, um sub-20 e daí sim o adulto. É o que eu faço no basquete. Só que o que eu faço não é suficiente. Eu não estou satisfeito com isso. Eu queria que tivesse 3 fazendo em 3 Rios. Que aí sim a gente conseguiria ter uma competitividade interna interessante para a evolução. Tem só vocês mexendo com basquete? Cara, sempre assim, porque para mim sempre foi só você quando você falava em basquete. Então, assim, eu sou muito grato ao João Carlos, ao Sid Clay, ao André Seixas. São caras que participaram muito da minha formação lá atrás esportiva. Né? Eu jogava basquete, vôlei e futsal no Santo Antônio. E assim, o João, quando entrou, o João era especialista em vôlei. Mas ele falou, não, agora mudou, estamos no basquete, vamos junto, não sei o quê. E a gente foi gostando daquilo e eu jogava futsal, competia futsal. Só que o basquete foi se tornando um desafio, principalmente para quem é mais baixinho, né? E aí a gente foi se readaptando àquilo e gostando do negócio, né? E calhou da NBA surgir naquele ano lá, em 92, 93, que era o Luciano do Vale com a Bandeirantes Band, e tal. Né? E aí começou uma coisa a puxar a outra, né? Então, assim, isso tem que acontecer mais. Na época era o Santo Antônio, o Rui Barbosa tinha um time bem competitivo, o Walter Franklin tinha um time. Mas hoje, por exemplo, pro meu filho que tem 12, ele vai basquete, só tem eu. Aí o colégio, quando retomar as aulas presenciais, pode ser que tenha um treino. Não é o suficiente ainda. Tem que ter mais gente fazendo. Né? Eu não, pelo amor de Deus, não estou me vangloriando nada disso. Não existe isso. Eu quero que outras pessoas façam e tenham vontade de oferecer o que a gente não teve. Exatamente. Né? Que a gente queria ter um pouco a mais e não conseguiu ter. Você jogou basquete uma vez já? Joguei no Barbosa. Mas bem não. Cara, eu não sou ruim, não. Eu sou cara que não é bom, não. A minha cara. Minha melhor função é defensor. Mas eu defendo legal. O que eu joguei mesmo foi vôlei, né? Que eu disputei carioca e tal. Mas eu já fui campeão do GEM de basquete num time que tinha Gerson. Você tava naquela foto, eu vi aqui. Aquilo lá. Eu lembro que Gerson Paulista. Gerson, o time era muito bom. Tinha o Petinho, que era bom também. Cara, teve um lance, a gente já tava ganhando de um monte, um jogo. Aí eu entrei, primeira bola deram na minha mão, parei dos 3, moleque. E tum.
É bom, é bom. Pô, no final não foi feliz. Longe. Mas, pô, eu sempre gostei de jogar. Isso a gente tá falando do Gerson, passaram vários. O Gerson tá jogando agora no... Gerson fez a final do NBB agora pelo São Paulo. A gente se falou há pouco ainda. Ele tá de folga, ele tá em Valença, na casa da mãe, né? Cara, a história do Gerson é uma história muito bacana, não sei se o pessoal conhece. A gente jogou contra a Valença aqui em Três Rios em 2005 e o nosso time era todo baixinho, mas muito talentoso. E o time de Valença maior, mas bem limitado. E o Gerson daquele tamanho. Aí acabou o jogo, nós ganhamos de 80 a 20 e pouco e tal. O técnico me chamou, o técnico era um americano. Ele falou, pô, você pode trocar uma ideia com os meninos estão meio abalados. Falei, não, claro, pô. Aí fui conversar com os meninos e falei, pô, o nosso time já treina há bastante tempo, o de vocês é iniciante, é assim mesmo, não sei o quê. E o Gerson não piscava. Não piscava. Dava pra ver que ele tava querendo, ele né? Focadão mesmo, assim e tal. E acabou aquela conversa. Aí no segundo semestre, a gente ia jogar um campeonato chamado Rio Open, que era a segunda divisão do estadual de basquete, né? E aí eu convidei o Gerson através do técnico. O técnico falou, não vou deixar. Tá bom, tudo bem. Aí uma semana depois ele se arrependeu, me ligou. Falou, não, eu acho que eu vou deixar assim, que ele tem que ir. Mas a Copa Sul Fluminense, na época a gente jogava, que ele joga com a gente, com o Valença. Falei, não, claro, beleza. Aí ele veio, começou a vir uma vez por semana, ficava lá em casa e treinava e jogava no outro dia. Ficava lá em casa, jogava no outro dia, beleza. Cara, era um potencial, assim, absurdo. E imenso, né? 2 metros e tal, já com 15 anos. Aí, isso marcava muito na escola. É verdade. Aí no ano seguinte, eu e o Dilson, que na época trabalhava aqui com a gente ainda, hoje é professor da cadeira de basquete na Federal, o Dilson falou, cara, pra ele evoluir o que a gente precisa, ele tem que morar aqui. Que a gente vai botar ele numa academia e tal. E aí a gente conseguiu um local pra ele morar aqui. E, pô, foi super bacana, evolução imensa. Pô, mas naquele ano, uma curiosidade, né, que ninguém sabe. Naquele ano foram 13 jogos do Carioca, nós perdemos os 13. Nossa. Aí, assim, passava na rua, nego zoava, aquelas coisas que tem em cidade pequena, infelizmente, é normal. Aí um colega da Secretaria de Esportes, até o Cássio falou comigo assim, cara, primeiro ano que a gente jogou handball no Carioca, a gente só perdia de balaiada. E o pessoal começou a me zoar e eu levei aquilo pra mim mesmo. Pô, no ano seguinte a gente ganhou de todo mundo, pô, fez a final. Então, assim, aquilo me deu um alerta, assim. Falei, opa, é aí que eu vou. E aí, no ano seguinte, a gente, pô, logo no terceiro ano, a gente ganha do Flamengo no Sesc, cara. A gente ganha do Flamengo no Sesc, e assim, porra, maneiraço o jogo, o Gerson estraçalhou com o jogo. E ele, resumindo, ele foi convocado para seleção estadual, um empresário nos procurou e tal. Eu falei, não tem nada comigo não, conversa com o pai e com a mãe dele. Direto, né? E aí, pô, o pai e a mãe dele vieram aqui e o empresário veio ver o jogo sem a gente avisar ele, foi contra o Botafogo. Cadê o Matheus? Não tá aqui pro zoar o Matheus. Deu briga? Esse foi o jogo que deu briga? Não. Mas teve um jogo que deu briga. Teve, contra o Tijuca. E aí, contra o Botafogo... Não teve uma briga com o Botafogo? Uma confusão com torcida? Eu acho que teve. Ah, é? Que eu tava lá, teve. Ah, tá. Tudo bem. Então, teve, bom, teve duas. Acho que se bobear foi até nesse. Eu tava ali na torcida. A torcida gosta de brigar, né? Aí eu xinguei os caras queriam me bater. E aí o Gerson traçalhou com o jogo esse dia, fez 35 pontos e tal. E o empresário assistiu o jogo. E aí tinha uma reunião já marcada e o Gerson não sabia. Acabou o jogo, fomos chamar uma reunião e tal. Aí ele foi pro Pinheiros. Do Pinheiros ele foi para segundo grau nos Estados Unidos, que é Idaho. Pô, eles ganharam lá o campeonato e tal. Aí ele teve 9 cartas convite para a universidade. Aí das 9 ele tinha que visitar as 9 para escolher uma. Na quarta ele já escolheu, ele ficou em Colorado State. Caraca. Aí fez 2 anos, se formou e tal. E aí, quando chega no limiar da NBA, é o passo, né? Que é o problema. Porque aí, 2 caras do time dele estavam super prontos pra NBA e tal. Acabou que não ingressaram. E aí ele falou, pô, se esses caras não ingressaram... Ferrou, né? Aí o empresário já mexendo nos pauzinhos, arrumou, ele veio pro Mogi. Aí ele veio pro Mogi, aquele timaço do Mogi, Chamel, Tyrone e tal.
Aí ele ficou 3 anos em Mogi, foi campeão paulista. Esse time do Mogi era muito bom, Muito né? Foi bom, vice-campeão nacional, acabou que foi depois campeão sul-americano e tudo. E aí ele seguiu Bahia Blanca na Argentina, aí ele fez uma segunda divisão, agora eu não lembro com quem, se foi Joinville, bom, enfim, não lembro agora. E agora ele estava no São Paulo. Que é um projeto novo, né? Mas está saindo agora do São Paulo. São Paulo deu uma desmantelada agora. Ele está em negociação, não posso falar com quem, ele já até comentou, mas muito bacana. Vai continuar na NBB? Vai, sem dúvida. O Gerson... Esse passo pra NBA é muito difícil, né, cara? Ainda mais pra cara, quem não é americano, né, cara? E assim, exatamente, aí é que tá. Quando você sai do universitário pra ingressar, você tem que ser muito extra série, cara. Pô, o nível dos caras é uma coisa estrondosa. O cara ontem tem 22 anos, parece que tá desfilando na praça. O cara estraçalha com o jogo. Porra, é uma coisa sinistra. É absurdo. NBA é foda. Eu torço pro Dallas, né? Aí no Dallas tem um armador que é o Jalen Brunson. Ele foi o melhor melhor armador do universitário 3 anos seguidos e não foi pra NBA. Pô, doideira, né? O cara era o melhor do universitário e não foi. E depois foi pra Liga de Desenvolvimento e foi. Depois já chegou lá, assim, isso aí. Pô, já com 20, pô, já 25 anos que ele tem? 24? Ah, tem por aí. Já chega um pouco mais velho, né, do que a maioria. Já o Kawhi foi draftado lá embaixo. Porra, e é o cara. O Devin Booker foi com 18 anos, draftado. O LeBron ele nem faz universitário, né? Foi direto. LeBron, e quando tem os caras que não são americanos, geralmente eles vêm da Europa. Mas, cara, eles não ficam um ano. Você torce pra quem na NBA? Você torce pra alguém ou você gosta só de... Porra, eu torcia pro Bulls. Acompanhei, meu ídolo é o Jordan. Mas naquela época que você via NBA na Band com o Jordan destruindo, não tem como vou chegar lá, que não acabou time. não. Deixa. Pô, o Jordan, cara, pra mim, o maior atleta de todos os tempos. Cara, eu acho ele monstro também, cara. Porra, Jordan, Senna e Pelé, pra mim, não tem conversa. Pra mim. Eu discordo. Não, tranquilo. Eu acho que você prefere o LeBron, né? Eu já tive essa discussão com ele. Quando acabar a carreira vai ser maior que o Jordan. Eu só não acho pelo seguinte, pelo que eu vou falar agora. Na época não tinha o desenvolvimento tecnológico e físico que tem hoje em dia. Pô, o tênis que o Jordan jogava em comparação aos tênis de hoje. Pô, ele foi reproduzir o tênis, né? Tantos anos depois, cara, ele acabou com o pé todo sangrando. Todo sangrando. Hoje em dia, pô, o cara monta o tênis que ele quer. Foi no último jogo dele no Madison Square, né? Ele mudou totalmente o nível do basquete, Mas aí eu era Bulls. Pô, acompanhava e tal, não sei o quê. Pô, aí em 93, eu acho, chegou o Shaq. Pô, e aí eu tô assistindo na Bandeirantes, aquela época, Luciano do Vale e tal. Adorava a narração do Luciano do Vale. Porra, era o terceiro jogo da carreira dele contra o New York Knicks, que tinha o Pat Ewing, que era o melhor pivô da época. Bravo. Porra, aí, Doção, pra você, acho que você é Knicks. Tamo junto, Doção. Você é Knicks, ó, metemos ferro. Aí o Orlando vai, cara, ganha. Nossa, ele fez 42 pontos, pegou 15 rebotes, deu 7 tocos. E deu o último toco na prorrogação no Ewing e saiu gritando pro Ewing. Adorei aquilo, virei Orlando. Cara, Shaq. E é Orlando até hoje? Sou Orlando. Eu já assisti 2 jogos do Orlando em logo. Não, Orlando é uma baranga. Orlando é agora abriu só pra Disney, só pra Disney. Isso aí, mas ele abriu mão de todo mundo. Foi, agora. Mas aí foi pra diminuir a folha salarial. Pra tentar trazer uma reunião pra ganhar, né? Eu, como sou Dallas, eu tenho uma opinião um pouco polêmica. Pra mim, o melhor jogador da NBA hoje é o Doncic. Ah, não acho não, cara. Quem eu acho o Jokic. Eu acho o Jokic. O cara joga demais. Não é porque ele é o meu... Cara, pra mim ele teve a melhor temporada. Não que ele seja o melhor. Não. Pra mim, o melhor. O melhor, cara. Pra mim, o melhor... Não, cara, sei lá, eu botaria... eu acho que eu botaria, cara, sei lá, um Anthony Davis, ele mano. O melhor da liga? Não, mas o Kyrie hoje, quando joga, o time do Brooklyn joga totalmente diferente. Quando ele não joga, é isso aí. Hoje tem jogo 7. Hoje tem jogo 7, Entendeu? Tava 3-1, tá? Falei hoje no bate-bola. Se ele jogar, pra mim o Brooklyn leva. Se ele não jogar, o Harden tá jogando no sacrifício, tá jogando mancando. Maneiraço isso, por sinal. Porque hoje em dia é difícil ver isso. Igual o Donovan Mitchell também no Utah Jazz. Tá jogando, até foi eliminado ontem, né? Já era, esse foi. Verdade. Cara, que loucura esse time do Los Angeles. Cara, né? Quase caiu pro Dallas.
Passou, perdeu o Kawhi e passou. Não vai passar de Utah de jeito nenhum. Passou sem o Kawhi. Pô, e o reserva ontem, que é o cara que mal entrava. Terrence Mann fez não sei quantos pontos. Ele falou no final. Ele falou no final do jogo, ele falou, cara, eu não sabia nem quantos pontos eu tinha. Aí o Paul George falou, tu tem que saber essas coisas, rapaz. Tu é jogador profissional. O Paul George pipoqueiro jogando. Pô, mas jogou pra caralho. Mas é assim, cara. Os caras chegaram num nível muito estrondoso, né? Absurdo, porra, né? absurdo. 40... Você já fez um jogo de muitos pontos, assim? Cara, na época a gente não tinha muito esse... Não tinha até como... Eu me lembro de 35 em Juiz de Fora, contra Juiz de Fora. Teve um de 33 aqui, contra Leopoldina. Pô, é muito ponto, cara. E nossa senhora. Teve mais um. Não, jogos estudantis teve um monte, mas aí... Pô, 35... E eu fiquei zoando. Eu nunca tinha jogado... Aquele jogo foi meu primeiro jogo na vida de basquete. Eu nunca tinha jogado, fiquei falando, vou meter uns 35, porque eu sabia que meu time era ruim. Eu falei, se a gente perder, meteu... Só que eu fiz 16, o time fez 20 pontos. Puta, aí é foda. Fez 20 pontos, mas 4. Mas o basquete é um esporte muito específico, cara. Aquele dia eu falei, é muito nítido, aquele dia a gente conversando depois, os hábitos, né? É muito nítido quem já treinou e quem nunca treinou. Né? Todo mundo pode ter uma aptidão pra coisa, mas assim... realmente é diferente quem treina, porque aí sabe um atalhozinho que vai fazer a diferença o jogo inteiro. Sim. Entendeu? É o famoso trabalho duro sempre vence do talento quando Exatamente. O talento não trabalha duro. E assim, um abraço não tem pro Ninja aí que assiste nosso podcast. Não tem sucesso sem suor, né, parceiro? Então, assim, quem já treinou realmente faz muita diferença, né? Total. Eu tava até pensando, eu fico pensando num lance meu que era eu fui pra cima de um moleque lá, nem lembro quem era. E aí ele fez o bloqueio longe de mim, era um contra-ataque. E eu, porra, basquete, eu fico pensando, pô, vou dar aquele Eurostep. Pô, cheguei lá, me estrabei no cai no chão. Falta. Pô, bagulho. É muito engraçado, você assiste e você fala assim, pô, dá pra fazer, né? Por falar em Eurostep, vocês falaram de grandes nomes da NBA. Procura o Eurostep do Ginóbili aí. Nossa, é um absurdo, é um absurdo. O cara fazia Eurostep de um lado pro outro, do outro pro exatamente. Um que não existia, ele fazia também. Você acha que ele foi o melhor sul-americano? Eu acho, com certeza. Você acha que, da história, você achou ele o melhor sul-americano? Porque tem o Oscar também, né? Não, o Oscar não jogou muito na NBA, né? Então, mas... No geral? No geral, ele... Aí eu vou puxar pro Brasil. Você acha que o Oscar foi melhor que o Ginóbili? Assim, cara, o Oscar, o cara pontuador, porra, nato, chutador absurdo, mas o Oscar não marcava não, né, cara? O Oscar é de uma época do jogo de basquete em que se marcava muito mais zona. Sim. Então, assim, o Oscar é um cara de 2,6, 2,7 e, pô, jogando de ala. Pô, e ele era muito grande, né? Sempre tinha um mismatch no arremesso dele, né? Era sempre. Sem dúvida. Tanto é que quando o Oscar tava no auge, aí, flamenguistas, quem levou foi o Vasco. Brasileiro de 2001. O Oscar jogava onde aqui? Flamengo. Jogava no Flamengo? No final jogou no Flamengo. Olha que maneiro. E Corinthians, Flamengo. O time do Vasco era bom, né? Teve uma época boa no basquete. O time do Vasco. Um jogo Vasco e Santo Antônio Spurs. Isso, foi esse ano aí. Eu assisti essa final, foi Vasco e Boca Juniors. 8-6, 7-8, se não me engano, no Maracanãzinho. E o Vasco jogava no campo também. Então a diretoria botou a compra casada. Então você comprava pro campo e assistia. E o basquete era à noite. Pô, foi maneiraço, cara. Pô, foram 15 mil no Maracanãzinho, lotado, pô, jogaço. E o Vasco tinha Nenê, Sandro Varejão, que é irmão do Anderson, né? O Rogério Klafke, que é um dos maiores da história. Demetrios, que hoje é técnico. Elinho. Nenê, eu já falei? Nenê? Não falou, não. Nenê. Nenê jogou no meu time. Nenê, quem que você acha que foi o... Charles Bird. Pera aí que eu não acabei não. Mingão. Melhor brasileiro na NBA. Nenê pra caramba. Mais que o Leandrinho. Assim, se você for analisar números e tal, talvez o Leandrinho seja maior. Prêmios, né? Até porque o Leandrinho teve um destaque muito maior. Ele foi sexto ano. Porra, mas o Nenê recuperou de um câncer, né, irmão? É verdade. O Nenê ficou 2 anos parado, sem pegar na bola. O Nenê jogou muito mais anos que o Leandrinho, eu acho. O Leandrinho, por ter sido o sexto homem e por ter sido escolhido naquele playoff Phoenix e Lakers pra marcar o Kobe, então a imprensa americana, né? Deu uma... The Blur. É The Blur porque quando iam tirar foto dele, ele corria muito, aí ficava uma sombra.
Isso aí. Aí Deblan. E também depois chamaram ele de Papaléguas. Ele era muito rápido, mas é um arremesso, eu achava feíssimo. Mas... o mecanismo era feio, mas ele metia a bola de 3 Mas, cara, eu acho que muita gente fala ao contrário, mas tem que respeitar muito esses brasileiros que foram pra lá, cara. Total, cara. Porque é um nível, é a mesma coisa que ver um americano jogar futebol aqui. Fala quantos? Eu lembro do Kobe Jones lá no Vasco. Kobe Jones, não é isso? Pô, nem lembro desse Que nem entrava. Nem entrava. Pô, então assim, os caras foram lá e ganharam o espaço deles. Jogou no Bahia. O Nenê, por exemplo, eu tenho uma história de um carinho enorme pelo Nenê, porque eu sou Denver Nuggets. O primeiro jogo de NBA que eu vi foi Miami Heat e Denver Nuggets. Era o primeiro ano do Dwayne Wade e o primeiro ano do Carmelo Anthony. Aí na Band eu assisti com meu irmão. Que draft, hein? Que draft, né? LeBron, Carmelo, Dwayne. Aí eram os dois. Pô, eu vi Eles aquele são molequinho. amigos até hoje. São. Aí eu vi aquele molequinho com aquele dreadzinho, aquele dread colado, né? Falei, caralho, que moleque brabo, hein? E os dois duelando, era tipo duelo do ano. Aí, porra, era a bola no Wade cair, era a bola no Carmelo cair. Eu falei, pô, gostei desse time. Aí comecei a torcer pro Denver. Fiquei, sei lá, uns 3 anos sem assistir, uns 2 anos e tal. Até que quando a gente assinou televisão pay-per-view, né? Comecei a assistir mais e tal. Aí o Denver tava numa crescente. Aí tinha Nenê, tinha Allen Iverson, jogou lá. Chelsea Billups, Kenyon Martin. Cara, eu gosto muito de basquete. E eu fui torcer pro Dallas. Tô descobrindo aqui, hein? E foi tipo 2009. Marcar transmissões aí, ó. Pode marcar, NBA. Eu fui torcer pro Dallas porque no 2011 todo mundo queria o Miami que ganhou. Nowitzki, né? E o Nowitzki se destruiu. Aí eu fui torcer pro Dallas, depois só essa pecada. Esse é um dos maiores também. É o maior europeu, né? Na NBA é o maior europeu. Pô. É o que tem mais pontuação e tal. Eu acho que é o maior estrangeiro. Melhor. Mas aí... Tem o Duncan. Não, mas aí tem tem o Tim Duncan. Depende, mas jogou pela seleção dos Estados Unidos. Verdade, estrangeiro verdade, até compagem na segunda. Não, mas tem uns 10, 12 anos pra cá que os estrangeiros estão tomando conta quase da liga. Eu tenho uma opinião muito são absurda. São 2 anos seguidos que o MVP é o estrangeiro. Vai ser top 5 da história. Cara, pode isso ser. Isso envolve, assim, depende se muito for do time isso aí que a gente tá vendo, vai. Fato. As coisas mudam. Agora, pô, a forma de marcar vai mudar, lesão. E outra, a idade, cara. Qual você comentou do LeBron. Cara, o LeBron hoje, se você pegar os vídeos do LeBron no início da carreira e hoje, é totalmente diferente. Totalmente, é outro jogo, pô. Ele não tinha o chute de 3, assim. Ele tinha, mas ele não... Ele era muito mais... Os primeiros anos tinha, mas assim, bem menos. Hoje em dia... Hoje ele se adaptou. Cara, hoje em dia a NBA adaptou. A NBA hoje é muito mais rápida e com muito mais arremesso de 3. É muito mais, cara. Muito mais. É muito criticado por isso, né? Joga muito craque. Mas não arremessa, né? Mas não mete uma bola. Pô, mas ele já tá ficando sem graça com a parada do lance livre, você viu, mano? É, feio, né? Caraca, ele baixou a cabeça uma hora assim, ó, ficou meio sem graça. Fazendo hack Tava assim, jogando só pra defender, pô. Tava igual o jogador de futebol americano. Tem a galera aqui que só joga pra defender, não arremessa? Não, tem não. Você força a galera... Cara, mas na NBA tem muito... Quem que você acha, tipo, na saia justa agora, qual que é o melhor jogador que você treinou em 3 dias? Gerson. É o Gerson? E da galera Posso daqui? fazer uma... Faz um top 5. Cara, a evolução do Gerson... Fico arrepiado aí. A evolução do Gerson foi uma coisa muito absurda, assim. Eu lembro quando ele chegou, ele era muito abobado. Ele era muito abobado. E a do William, do Paulista também. Tanto é que jogou agora o Nacional, né? O Campeonato CBB. Foi muito bem. Ah, é? Já tá com convite. Até deixo a sugestão pra vocês. Faz através de vídeo com ele. Que o moleque, tem muita história bacana. Legal. E gosta. E gente boa. Né? O Gerson também tá de férias. Vamos fazer. Porra, o Gerson ia ser sensacional também. O William... Pô, o William foi um dos únicos, ele, o Renan, não sei, tem mais alguns aí, que passaram pelas 5 posições, entendeu? Na formação. Que é uma briga nossa enquanto professor, né? Tanto no futsal, quanto no basquete, quanto no handball, no vôlei, esportes coletivos de quadra. Você tem que passar em todas as posições, tem que aprender em todas as posições. E lá na frente, quando você chegar próximo ao adulto, claro... existe sempre aquele lance. Precisa ganhar o jogo? Não precisa? Na formação, você não deve pensar muito nisso, mas a gente sabe que tem gente que pensa. Tem gente que pensa, exatamente. E até vão julgar o seu trabalho por isso, né? Muitas vezes você vão não ganhou o sub-12, pô. Mas com relação ao que você falou, o Gerson teve uma projeção muito maior, o William também. O Yuri, cara,
muita gente não comenta do Yuri, mas o Yuri, pô, foi 2 anos seguidos seleção estadual titular, armador titular da seleção estadual. Eu acho o Yuri cracaço. Ele joga muito. Cara. O Yuri é o cara que lê o jogo, né? Uhum. Amanhã eu preciso muito dele, mas tudo bem. O time é chato, que a gente vai pegar. Cara, outro que jogou muita bola nas categorias e assim, a gente não chegou até o 19, que na época era o nosso limite, é o Fredinho. Fredinho, muito que hoje é professor de educação física, também tá amanhã no jogo. O Renan, que também seguiu depois, jogou de fora, jogou Espírito Santo e tal. Nenhum desses, assim, do Fred, nem o Yuri, nem o Renan, jogaram profissionalmente, né? Ganhando alguma coisa. Jogaram mais pelo prazer de jogar e tal. Mas são caras que marcam muito ali o nosso grupo, né? Nosso projeto. Hoje em dia tem o Elias, que tá no Sul, que é um menino de 18, 19 anos. Ele foi pra lá com 15. Hoje ele rodou já, né? Já trocou de cidade e tal. Hoje ele foi pra Chapecó, Santa Catarina, né? E, porra, um menino que evoluiu muito também, foi convocado pra seleção de lá e tal. Mas agora o projeto deu uma pausa por conta de pandemia e ele ainda não sabe como que vai funcionar. E assim, muito cara... Muito bom também. E ele muito é bom. daqui? É daqui. Morava ali na Nelson Viana, número 800. Mandar um abraço pra Soniette, mãe dele, que ela gosta muito da gente. Mas assim, cara, uma galera muito boa. A galera que quando entra no basquete é meio que uma religião, né? A galera se veste de basquete, conversa basquete, anda junto. Isso, né? Mudou muito quando a época que o Jordan entrou, né? Tipo, sem ele mudou dúvida. O basquete mundial, né? Quando você vê tanto o documentário quanto o livro do Jordan, você entende que ele mudou o jogo, né? Por isso que eu acho injusto a gente fazer comparação do Jordan com os caras de hoje. Mas tem que ter, velho. Não, lógico que vai ter, obviamente, mas pra mim não tem comparação. Por exemplo, o Steve Kerr mudou muito a NBA também com o Golden State. Esse Golden State que chuta o tempo todo. Sim. Não, com certeza, E assim, uma coisa bem surpreendente, né? Porque eu vou te falar como técnico agora. Nenhum técnico de basquete até então pensava aquilo ali. De bola de 3. Não, a quantidade de bolas de 3. É muito cara, grande, cara. Às vezes era tem mais maior bola do que bola de 2. Pô. Quando você vê um mapa hoje, basquete hoje, não só nesse nível amador, nível amador legal, você vai ver a bola de 3 e bola de 2 só dentro do garrafão. Então eliminando o mid-range. Eu só ponho pilha no mid-range, o jogo inteiro. Pô, quero dali. Porque o aproveitamento é maior, cara. O Chris Paul, por exemplo, é um jogador que é um absurdo no mid-range. E aquela que ele faz assim, que a bola que bate ele lá joga e volta pra ele. O Jokic ficou... Porra, fiquei muito triste, cara. Muito bom, né? Cara, eu torço muito pro Denver. Cara, quando o Carmelo saiu, meu irmão falou, vai virar Knicks. Meu irmão é Lakers desde sempre também. Inclusive, a gente tava falando daquele time do Nenê, teve uma final 2009, final de conferência Lakers e Denver. E um dos jogos foi no meu aniversário. A gente mandando mensagem pra ESPN, a gente, o Everaldo Marques me dando parabéns, um monte de gente. Aí o Denver foi eliminado pro Lakers. Mas tudo bem. Foi a primeira vez que eu vi o Denver na final de conferência, né? A segunda foi ano passado, contra o Lakers, e perdemos de novo. Vocês falaram do Orlando aí, ó. Eu já vi o Orlando algumas vezes. E você viu o Orlando na final, e contra o Lakers, Lakers, né? eu já vi campeão, pô. É verdade. O Denver nunca. O Denver nunca chegou em final. Da NBA, mas não acho que vai ser difícil dele, não. Vamos ver. Agora não, cara, o basquete é muito cíclico, pô. Você viu o Suns. O Suns ficou 4 anos sem... Porra, Daniel. Quais são os seus próximos projetos, Felipe? Então, cara, eu tenho um sonho, não posso divulgar, não. Mas assim, deixa no ar, vou continuar com a ideia da política. Pelo menos agora, né? Pode ser que a gente... tem que continuar. Eu acho que a gente que é idealista, a gente precisa buscar algo a mais, né? Precisa de gente igual você, né? Não só igual a mim, precisa de gente nova. Você assim, que quer fazer, você quer fazer alguma coisa, né? Independente do que você vá fazer lá, você tem alguma coisa. E bem ou mal você já faz sem estar lá. É isso. Então, estando lá, eu acho que é um facilitador. Acho que pode facilitar. E assim, a gente precisa ver um todo, cara. A gente não pode ver só pra gente, porra, lá pro futsal, lá pro handball, lá pro basquete, pro vôlei. Não, a gente tem que ver um todo. Exatamente. Acho que dá pra melhorar muita coisa. Cara, eu queria seguir com basquete, mas financeiramente é muito difícil, entendeu? Então, assim, eu tive na época, lá atrás, 2 convites pra sair, mas financeiramente não valia a pena sair daqui.
é muito diferente você morar em outro lugar e tal, e você tendo uma estrutura aqui, né? Uhum. E aí, tipo, não vou dizer que eu abdiquei do meu sonho, mas gostaria muito de viver disso, entendeu? Mas não é possível no momento. Mas tem um projeto aí que você não pode divulgar? Não. Rapaziada, já deu pra entender que não tem. Não tem, né? Não, o que acontece, cara? A gente precisa de um investidor, entendeu? Eu visualizo muito a nossa cidade em vários polos, sabe? E tendo um polo central. Acho que a ideia é mais ou menos essa. E eu imagino que o polo central poderia ser ou no CAE ou no social. E aí, esses polos dos bairros que eu acho que tem que ter, porque tem muito menino de bairro que a gente não conhece e tem muito potencial. E aí a gente montaria ali sim uma seleção, entendeu? E aí eu acho que começa a desenhar uma coisa que eu sempre pensei, assim, oportunizar todo mundo e realmente ter aquele processo natural, entendeu? Exatamente. Que eu penso não só o basquete, eu acho que isso tem que ter de tudo. Tem. Né? Pô, via jogos de vôlei nas finais de jogos estudantis dos 2 colégios da vila. Pô, era uma coisa assim, você falava, caraca, que nível é esse? E aí hoje tem o vôlei da cidade, mas poderia ter os polos nos bairros. Pra poder... Ia ter muito mais... Né? Muito mais... Pode ser que tem muito garoto aí que você não conhece. Exatamente. Ué, um menino me provocou um dia no WhatsApp, assim, eu gosto dessas coisas. Pô, tá tendo basquete na vila. Eu falei, o quê? Tô lá. Parti lá. Cheguei lá uma quarta-feira, 9h20 da manhã. Tinha 16 meninos. Eu acho que já passei 20 carros lá. Aí eu falei, caraca. Aí entrei na quadra, resumindo. Meu filho ia pra Volta Redonda treinar. Eu atrasei, eu dei 1h40 de treino pros meninos. Eu gosto disso, sabe? E assim, os meninos continuam. Tem um atleta nosso que tá lá ajudando. Tem um menino que iniciou, que a gente precisa falar, que é o Sandrinho, irmão do Igor. Sim. O Sandrinho. Bati muito pelado com ele. Sandrinho que iniciou esse projeto lá com os meninos. Agora ele precisou sair, que ele voltou a trabalhar. Então, ele, pô, Pipo, como é que eu vou fazer? Não sei o que, não. Mas a gente direcionou, o Juan tá lá com eles e tal. Cara, a gente precisa oportunizar as pessoas. Tem gente que não quer esse esporte ou aquele, mas também nunca experimentou. Então deixa participar, vamos ver o que vai dar, né? Cara, um dia, hoje está muito longe, mas um dia seria muito legal um campeonato, tipo tem o campeonato da Liga de Futsal. Interbairros. De vários times, de 3 rios, cara. Nós jogamos 3 interbairros em Juiz de Fora, pra você ter uma ideia. E aí, Juiz de Fora conseguiu montar o primeiro com 12 times, o segundo acho que com 10, e o terceiro com 10 ou 9, não lembro agora. E dos 3, 2 nós chegamos à final. Entendeu? Só que na época, desculpa aí, mas meio maluco, era eu e mais um adulto e só a molecada, que eram os meus alunos. Eu levava pra jogar. Pra dar experiência pra essa galera. Era o Marquinho, era o Luciano, era o Léo, era o Michael, essa galera que ia, entendeu? E levava pra treinar ou jogava também? Não, a gente treinava aqui. Mas você jogava ou você já tinha parado de jogar? Jogava. Você jogava? Jogava, era técnico jogador. E aí a gente jogou lá e fez as finais. Tiagão, lembra do Tiagão? Então, assim, cara... Tinha o Léo Negão? É o Léo, isso que eu falei. O Léo Negão é um patrocinador nosso aqui. Legal, Léo, um abraço. Léo é parceiro. O Léo tá nas peladas lá, ó, tá vendo? Você tem que ir. Mas o Léo é bom, pô. Mas o que tem? Você pode ir lá, ué. Sei lá, né? Vamos marcar de um dia pra gente fazer um negócio troca de mão. Faz assim, vamos combinar o seguinte, a gente leva umas camisas da NBA, faz uns videozinhos, manda pros caras. Eu tenho umas camisas da NBA ali em casa também, se precisar. Cara, eu tenho uma camisa da NBA do Nenê. Olha que história sensacional. A minha do Nenê eu emprestei e nunca mais voltou. Puta, aí é foda. Não, aquela camisa eu vou botar num quadro, porque aquela é um absurdo. Eu quero ver o Vasco, hein? Tá quase na hora. Tá quase na hora. Que horas que eu vou? 5? 4h30. Aí eu vou muito em jogo do Fluminense. Você sabia que o podcast é longo assim? A gente vai falando merda ou não? Não, tá tranquilo. Ele traz o convidado, vai bater 10 minutos, 1 hora já. 1h30. Aí eu vou muito em jogo do Fluminense, no Maracanã e tal. Aí quietinho, vem. Puxa a cadeirinha. Puxa a cadeira, vem com nós. Aí a gente vai muito Maracanã. Eu vou muito em Maracanã, aí a gente cria grupo de WhatsApp de tricolor e tal.
Aí um amigo falou, pô, Noel, você é Denver, né, e tal. Eu falei, pô, eu sou, eu gosto muito, porque ele veio mandando no Twitter, essas coisas. Deixa eu ver se você tá Aí ele falou, pô... Deixa eu ver um... Tá aparecendo. Pode tirar a máscara. Uhum. Aí ele falou, cara, eu tenho uma camisa do Nenê aqui, que é tipo, de 2005, 2006, algum negócio assim. É aquela que é a montanhazinha colorida. Sei. Aí ele falou, cara, pô, é muito meu amigo, mandar um abraço pro Cabeça. O Cabeça chegou e falou, pô, vou te dar ela. No jogo, quando você vier, a gente se encontra, eu te dou ela. Eu falei, pô, já é, tranquilo. Aí fomos no jogo e tal, encontrei com ele, ele me deu a camisa, eu fiquei com a camisa no ombro. Cara, camisa maravilhosa, vou te mandar uma foto. Você deu sorte, hein, cara, porque camisa no ombro no Rio normalmente... É verdade, não, mas eu fico aqui, ó. Mas também jogo do Fluminense é mais tranquilo. Ah, é, tem isso. Eu tenho a do Bebeto. Tem nada a ver, né? Não, tem uma camisa da seleção do Bebeto. Tem nada a ver. Tipo assim, tá? Eu tenho, legal, grande Bebeto. Tá na política também. Tá na política. Vem aí em Três um dia desse, Bebeto. Veio, pô. Ele é lá de Brasília, né? Pessoal... Distrito Federal, aquele é o... Onde o Bebeto nasceu? Não, pô, ele é política, pô. Fica difícil essa informação. Da onde política. ele foi eleito? É, ué. Como é que eu vou saber onde o Bebeto foi eleito? Não, acho que é lá pro Distrito Federal lá, pô. Brasília, E aí, o Goiás, é uma camisa de frio da seleção de 96 da Olimpíada. Nessa Olimpíada, eu adoro essa camisa. Então eu faço toda vez que eu faço gol, jogo bola, quando eu faço gol, comemoro imitando a Bebeto. Um abraço pro Bebeto. Agora a gente tá aí. chegando no nosso quadro final. Você tá com pressa de ver o Vasco, né? Puta, que sofrimento, hein? Nossa senhora, eu vejo minha mãe vendo o jogo final, lá. O que a gente faz? A gente avisa o convidado antes pra ele poder indicar algumas coisas pra gente. Só que a gente nunca avisou. Já tem 12 programas. Se você me programas. indicasse um livro. Você Do lê? Jordan. Você lê, não? Carta a um jovem atleta, Bernardinho. Porra. Cara, eu acho que foi uma das melhores indicações. O primeiro é melhor, mas esse, pra quem tá assistindo, que aspira a ser atleta, é mais bacana. E tem o Transformando Suor em Ouro. Esse é mais famoso. É o primeiro. Mas esse não tem tanto a ver com o esporte, eu tenho. Tem, pô. Ele fala justamente dessa luta pra se transformar em atleta, né? Pra começar a ganhar dinheiro com isso. É o seu ídolo como treinador, Bernardinho? É um ídolo polêmico, né? Mas assim, o que me chama a atenção nele, que eu levo pra mim, é que ele extrai o melhor do atleta dele o tempo inteiro. Independente do meio, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente, com categoria de base, a gente não faz isso, mas quando você faz aquela passagem pro adulto, você tem que incomodar, você tem que estar ali. E é a filosofia dele, ele incomoda pra ter resultado. Entendeu? Não só ele, o Zé Roberto Guimarães, no futebol, assim, é um tanto quanto diferente, vamos dizer, do que o esporte de quadra. É muito mais difícil em 11, né? Você interferir assim. Agora, no basquete, por exemplo, o Neto, o Neto é um cara ímpar, a gente já fez curso e tal, junto. E o Neto ensina muito e aprende muito, ele tá muito falando a nossa língua, sabe? Aberto a receber, né? E é um cara, gente boníssima. Eu faço parte de um grupo de treinadores do basquete do Rio. Os caras estão, assim, tecnicamente, você não vai me comparar com eles. São caras que têm anos e anos e anos. Eu tô chegando, né? Mas, é um aprendizado muito bacana de dia a dia. Dialogar com esses caras. De logística, de pessoal, entendeu? É claro, tem acertos, tem erros, aí depende do teu filtro, né? Você tem a sua personalidade, sua forma de trabalhar. O que você quiser, né? E aí você vai trabalhando de acordo com o que você vai. E dá pra chegar lá, né? Dá pra dar esse passo, você como treinador, você acha que dá pra dar esse passo de treinar um grande clube um dia? Cara, acho que sim, assim, conhecimento a gente vai aprendendo todo dia, vai estudando sempre, né? Agora, o que falta, na verdade, não para mim, mas para muitos que têm Três Rios, que tem muito talento perdido em Três Rios, é realmente ter essa oportunidade de estar por lá. Próximo passo. Entendeu? Às vezes um núcleo aqui... acho que eu não podia falar. E aí, ó. Um núcleo, será assim, o projeto? Não. Que não tem? Não tem. Não tem projeto nenhum. Bom, enfim, assim, entendeu? Tem um contato, né, com a galera que tá lá, né? Vamos lá agora. É um meio eu quero campo. que você me diga um filme. Coach Carter. Puta, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. A gente já falou de Coach Carter várias no dia vezes. que eu conheci o Várias Denzel vezes. Washington.
Conheci o Denzel Ele Washington conseguiu o no Denzel shopping. Washington, cara. Que maneiro. Esse Encontrei pode. Denzel Washington no shopping. Esse filme é sensacional, pô. O que eu acho bacana é que ali retrata muita realidade, né? Principalmente periferia, né? Uhum. Que é o que Você retrata passou o por filme. algo assim aqui? Assim, algum Já, atleta... cara. 2 anos atrás nós tivemos um caso. Espero que ele esteja nos ouvindo. E se envolveu, assim... Espero que ele tenha tomado rumo. Da hora. Desculpa. Não. Nosso abraço aí. Agora eu vou te pedir pra indicar pra E gente. é craque de bola. É bom? Eu não, acho que eu não conheci o Ah, acho que eu É. não conheço também, não. Tem, você sabe sobre o nome assim, não? Lembra de cabeça? Não. Esse cara tem um Não. apelido, não. Talvez não seja. É. Bom, enfim. Não, mas é um menino Não, muito ele não. talentoso e que se perdeu, tropeçou faz escolhas e erradas, né? às vezes volta e não volta e se perde de novo. Não é o que a gente quer, né? Com Um certeza. outro menino que eu gosto, que eu conheci há pouco tempo, é o Pelé. Gente boa também. Parceiro ali. Tá no jogo de amanhã. Tá no jogo de Tá amanhã? no jogo de amanhã. Mas meio polêmico também, meio Total. cabeça fora do lugar. É um moleque muito gente boa, eu gosto Talentoso, muito moleque talentoso, moleque mudou a vida, agora é pai, dele. né? É pai. Seguiu o rumo, teve problemas. Por isso que eu acho que tem solução, Uhum. entendeu? Tem jeito, né? O esporte é o caminho, assim, quem não percebeu ainda, o esporte é o caminho para isso, para recuperação, para inserção, para socialização. E o que a gente tem que ver, cara, é que muda muito a vida das pessoas. Total, muda muito, total, muda total. muito. Você é um cara que chega no esporte, às vezes não tem objetivo, você passa a ter. Aí você quer criar uma meta, né? E aí você cria e você consegue chegar lá ou não, mas assim, você luta por aquilo, você tem tropeça e levanta e por aí vai, né? Qualquer tipo de esporte, né? Isso que é o da hora. Exatamente. Principalmente os coletivos. Principalmente os coletivos. Agora eu vou te pedir, não sei se você assiste, mas uma série. Não sei se você é o cara The das Last Dance. séries. Last 10. Last Dance pra caralho. pô. É. Não tem nem como, né? Falar em basquete não escolher Last Quem não Dance, gosta né? de The Last Dance era o... Pô. Como é que era o amigo lá do... Pippen. Scott Pippen. O Pippen Pô, reclamou, verdade, né, cara? verdade. Puta, Cara, mas pô. olha, eu vou te falar, Verdade, o né? que foi falado ali, eu acho que não tem mentira nenhuma Não ali, tem mentira porque nenhuma. Eu não tem lembro mentira daquilo, nenhuma, pô. Não tem mentira A gente nenhuma. comentava aquilo, pô, esse cara tá dando migué aí, não tá É. jogando, porque É. quer o salário E mais o- Não alto. tem e mentira nenhuma, O Jordan pô. meteu a boca. É. né? E o Jerry também, que era Jerry, o manager, que fez todo esse... Ah, agora eu não que lembro, juntou- mas... Eu acho que é Jerry, se eu não me engano. Posso estar muito enganado. Entendi. Pô, o cara, você via que o cara era completamente egocêntrico, É. mas também era absurdamente visionário, né? Uma série E que eu assim, gostei também. o que eu vejo daquela época é o que você falou. O cara precisava mudar algumas coisas que sempre Que aconteciam, sempre né? acontecia. E aí ele mudou o formato todo e deu certo, né? Exatamente. Só que exatamente. depois ele mesmo criou algumas polêmicas. né? Exatamente. E ele, tipo assim, ele conseguiu construir um negócio que foi muito certo, ao mesmo tempo que ele conseguiu acabar com esse negócio que foi muito Exatamente. certo. Tanto que ele não teve tanta expressão assim depois que aquele time se desfez. Ele não conseguiu montar outro, né? Acho que ele ficou muito tempo, até 2000 e pouco, pô. Pippen. Só o basquete. Ô, Pipe, agora eu quero uma banda. Porra, você indicou um livro de esporte, um filme de Porra. esporte, uma série de esporte. Se você indicar uma banda de esporte, aí também eu vou largar. Não, eu gostava muito do Legião, né? Pô, Legião. E assim, hoje em dia a gente vê muita coisa, muita música aí. Atemporal, né? E a qualidade, assim, a gente vai sempre ouvir as músicas mais Verdade, antigas, né? Mas Verdade. eu Mas me fico com o surpreendeu Legião. você falar de Legião. Você tem uma cara de chiclete com banana. Não, eu gosto de pagode, eu gosto de axé, gosto mesmo. E Cara, eu curto também mesmo. gosto de tudo, cara. Mas não assim, tem depois, não. pô, vamos um pouquinho mais, né? Sim, né? Um pouco mais de qualidade, né? E o Legião fazia umas críticas bem legais E e que cabe até hoje, né? até hoje, Absurdo, cara. absurdo. Várias músicas você Tem música que a gente encaixa ouve, aí. parece que ele pô, Ele escreveu tá cantando ontem. agora, É. né? Bravo. É isso, chegamos ao fim do nosso papo. Quer falar, filho? Que eu acho que é só hora de falar, Quer? Cris. Pode falar, Yuri. Fala aí pra galera, seu nome. Fala alguma Vou coisa que entrevistar você você quiser. ó. agora. Vai. Fala aí. Yuri, Yuri. Nome, idade. Você gosta de basquete ou de futsal? Qual que você gosta mais? Futsal, então. Filho da mãe. Futsal? Torce pra que time? Vasco. Aí, Vascão? garoto, bate aí. Lascou.
É isso, tem que ensinar desde o berço. Se deixar ele escolher por conta própria. Vai fazer igual o irmão do Daniel. Eu tenho... Manda Você tem um beijo quantos aí. anos? Fala, seu ano. Quantos anos você tem, filho? 5 anos. Vira pra cá, pra você ficar com Eu tenho um vergonha, irmão que não. tem 6, cara. Tem quase a sua idade. Meu irmão tem É 6. mesmo? E eu não consegui convencer ele de ser Vasco. Ah, não. Porque o meu, Tá aí, é duro, meu hein? padrasto, pai dele, é muito flamenguista. E aí, pô, Gabigol. Não, só levar. Criancinha lá. fazendo assim, né? Levar lá. Tem que levar em São Levar lá, Janu, né? pô. Quando tiver São Janu, Vai esquece. voltar. É isso, galera. Agradecer o Pipe. Grande personagem. A resenha foi boa demais. Top. Se inscreve no canal. Você que chegou até o fim não deu like, pô. Se inscreve no canal e deixa o like. Pede aí, isso aí você Fala, sabe. Yuri, pede pra nós. Fala. Vai, pede Fala pra assim, galera ó, se deixa o inscrever aí. like, Nessa- se inscreve no essa canal. Ó, câmera essa aqui, é ó, sua. Essa aqui do celular. Essa aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. É Ai, isso. garoto. Se vocês não A gente se vai- inscreverem a gente com um pedido desse, vai ter não que vai ser a usar gente esse- que vai conseguir. Usar esse trechinho aí em todos os Em vídeos. todos os vídeos. É isso, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.